No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre A Assassina Ilustrada, que foi o primeiro romance publicado pelo Henrique Villa-Matas em 1977. Pouco antes disso, em 1973, ele havia publicado um texto chamado Mulher no Espelho Contemplando a Paisagem, e esses dois textos, bem como alguns outros, foram reunidos, se não me engano, em 2011, neste volume aqui chamado Em um Lugar Solitário, narrativa de 1973 a 1984. Aqui, para além então de Assassina Ilustrada, que foi o primeiro romance de fato que o Villa-Matas publicou, e para além deste Mulher no Espelho Contemplando a Paisagem, que recebe aqui o título de Em um Lugar Solitário, nós temos essa narrativa primeira de uma fase anterior da carreira do Villa-Matas, ao seu sucesso que veio lá com História Abreviada da Literatura Portátil, sobre o qual nós conversamos aqui recentemente. Mas enfim, pensando no caso de Assassina Ilustrada, esse é um romance bastante experimental, sobretudo na forma, já que o livro tem uma narrativa em espiral, aquele tipo de narrativa que contém em si várias outras narrativas que compõem um verdadeiro mosaico, um labirinto, um caleidoscópio, um quebra-cabeças que o leitor tem que ir montando conforme lê. E essa minha dificuldade em classificar ou de rotular, enfim, esse livro, chamando de labirinto, de mosaico, de quebra-cabeças e etc., essa minha dificuldade em classificar este livro se deve ao fato de que a urdidura narrativa que movimenta as engrenagens desse texto é bastante complexa ao misturar diferentes gêneros que adquirem aqui diferentes funções narrativas. Então você tem aqui o prólogo, a carta, notas, imagens, você tem um poema, você tem um conto e por aí vai. E esses vários textos de diferentes gêneros que compõem o romance são atribuídos a diferentes autoras, com seus diferentes estilos e com suas diferentes intenções em cada um desses textos. E além do mais, o jogo entre esses diferentes textos que compõem a narrativa de A Assassina Ilustrada acaba fazendo com que as estruturas desse romance acabem permitindo à ficção se desdobrar em vários níveis e, ao mesmo tempo, se aproximar e se confundir com a realidade. Portanto, esses elementos que poderiam ser tomados como elementos paratextuais, como, por exemplo, o prólogo, o epílogo, a nota de rodapé, etc., já estão ali ajudando a construir esse jogo ficcional proposto pelo Henrique Villa-Matas com bastante eficiência aqui neste romance. Então, mais do que os assassinatos, que enfim já ficam indicados no título do romance, esse livro também fala sobre as várias narrativas que o compõem, de modo que, apesar de diferentes, o objetivo desses vários textos que estão imbricados aqui neste livro é sempre o mesmo, que é conferir maior verossimilhança à matéria narrativa que o leitor tem em mãos. Por isso, já nesse primeiro livro, o autor trabalha com temas e com técnicas que serão características de sua obra, como, por exemplo, a dicotomia entre o real e o ficcional, a dissolução da fronteira que separa a vida de literatura, digamos, a paródia do romance policial, porque isso vai voltar, por exemplo, lá em Estranha Forma de Vida. E na literatura do Villa-Matas, o leitor, o escritor, e neste caso aqui até mesmo o crítico literário, são sempre personagens impelidos a procurar pistas que vão sendo deixadas por um determinado autor. E além disso, há aqui também, digamos, a repetição, a ironia, o humor. Então, por exemplo, existe um momento em que um personagem, que é muito importante no meio literário, ele faz uma nota biográfica sobre si mesmo. Só que ele escreve essa nota em um rolo de papel higiênico. Então veja como essa imagem, que é absolutamente da ordem do grotesco quase, ou no mínimo do escatológico, já acaba conferindo ao texto uma dose de humor, ainda que não seja um humor dos mais comuns, digamos assim. Outra coisa que vai estar aqui presente, que é muito característica da obra do Villa-Matas, é a referência a livros inventados e reais. E esse é um expediente bastante comum
nos livros deste autor. Além disso, aqui nós temos também a presença de personagens que são escritores e a literatura servindo como tema literário, além de um jogo de espelhos em que você tem o livro dentro do livro, o sonho dentro do sonho, a voz dentro da voz, a citação dentro da citação e por aí vai. Então veja que esse jogo especular, esse jogo de espelhos, acaba afastando e aproximando ao mesmo tempo literatura e realidade. E daí sobre isso, existe um trecho bastante interessante aqui, deixa-me ver onde ele está, na página 169, em que uma personagem diz o seguinte, e eu vou traduzir aqui simultaneamente, evidentemente. Cada vez com maior insistência, imagens, ideias e desejos brotavam em mim e me apartavam do mundo exterior até o ponto de ter um contato mais verdadeiro e mais vívido com os sonhos, com as imagens e com as sombras do que com o mundo real. Só que veja, no momento em que essa personagem diz isso aqui, o leitor já não sabe mais o que é que ele está chamando de ficção e o que é que ele está chamando de mundo real. Então, nesse ponto do livro, essas duas coisas já se confundiram tanto que já é impossível diferenciar uma da outra. Então, quando ela diz aqui que está mais próximo das sombras do que do mundo real, o leitor se pergunta, tá, mas o que são essas sombras e o que é esse tal desse mundo real ao qual ela se refere? E ainda pensando nesse jogo entre realidade e ficção, graças a ele, a realidade vai aos poucos se diluindo ao longo do romance e essa dissolução se potencializa graças às ilustrações que nós temos aqui, que pelo traço não realista sugerem muito mais do que mostram. Então, tematicamente, nós temos essa relação problemática entre realidade e ficção. E isso se traduz na forma quando nós pensamos, por exemplo, nos vários contrastes, metáforas, personificações e paralelismos presentes aqui neste romance, sendo que todos esses elementos estruturais e estilísticos acabam tornando o texto mais poético em determinadas passagens, acabam tornando o texto mais descritivo em outras, mais ágil em outras. Então, por exemplo, existe aqui um trecho em que uma personagem está sendo interrogada. E esse trecho tem uma agilidade muito grande graças a esse estilo do autor, e isso lembra bastante mesmo de uma narrativa detetivesca, ou enfim, de uma cena em que uma pessoa está sendo interrogada pela polícia e coisas do tipo. E finalmente, esses elementos estruturais permitem ao Vila Matas costurar os diferentes gêneros textuais que vão se intercalando e se interpondo na construção do enredo aqui. Graças a tudo isso, A Assassina Ilustrada é um romance composto por um prólogo, cartas, notas e um epílogo, além das ilustrações do conto e de um poema. E todos esses textos são referentes a um outro texto também chamado A Assassina Ilustrada. Então, eu vou tentar aqui falar desse livro, mas é muito difícil porque ele tem uma narrativa absolutamente circular e cheia de detalhes que são muito importantes. Então, pensando nisso, quando a gente começa lá a leitura pelo prólogo, que é logo seguido de uma carta, nós ficamos sabendo da história de um escritor absolutamente medíocre chamado Vidal Scabia. E essa imagem do escritor medíocre é muito comum na obra do Vila Matas também, né? O Vidal Scabia morre sob circunstâncias misteriosas, né? Então a perícia acaba concluindo que ele cometeu suicídio, mas essa história está muito mal contada, porque na semana anterior ele estava planejando uma viagem que percorreria toda a Europa e de repente o cara simplesmente se mata sem maiores motivos. Só que perto do corpo desse Vidal Scabia estava o manuscrito de um texto chamado A Assassina Ilustrada. E quem enviou esse manuscrito foi a própria autora desse texto, que se chama Helena Villena, que além desse manuscrito mandou também, no mesmo envelope ali, vários textos que falam sobre a Assassina Ilustrada, que foram escritos por uma outra moça chamada Ana Caninzal. Só que a Helena, que é autora de A Assassina Ilustrada,
enviou esse envelope com todo esse material e assinou com o nome do seu ex-marido, que é Juan Herrera, que durante muito tempo havia se correspondido com esse escritor medíocre que supostamente cometeu suicídio. E é bastante interessante a relação entre esses dois escritores, porque eles são quase o duplo um do outro. Então, enquanto o Vidal era medíocre, desorganizado e nem sequer era o verdadeiro autor dos textos que publicava, porque em um determinado momento ele acaba confessando isso aqui, enquanto o Vidal era totalmente negativo no polo da literatura, digamos assim, o Juan Herrera era o seu total oposto. Então ele era um escritor organizado, todo regrado, de prestígio, ele tinha uma vida literária bastante consolidada, ele era respeitado em todos os círculos pelos quais ele transitava. Então, por conta dessa relação muito curiosa entre os dois, a Helena, na condição de ex-mulher do Juan Herrera, decide pedir ao Vidal para que ele escrevesse o prólogo de um livro de memórias desse Juan. E a gente fica sabendo de tudo isso nesse prólogo e nessa carta que a Helena envia ao Vidal Escabia. Pois bem, depois desses dois textos nós temos uma nota que foi escrita ali teoricamente pela Ana Canhinzal, que é uma mulher contratada para escrever o prólogo do mesmo livro de memórias do Juan Herrera, e por isso ela decide entrevistar esse autor, que coincidentemente tinha acabado de receber o manuscrito de A Assassina Ilustrada, que lhe foi enviado por sua ex-mulher, a Helena Vinhena. Acontece que, depois de ler este livro chamado A Assassina Ilustrada, o Juan começa a se sentir ameaçado e perseguido, e por isso ele coloca na cabeça que vai morrer logo. Tanto é assim que ele escreve uma nota biográfica e entrega a Ana Canhinzal dizendo: olha, eu gostaria que essa nota biográfica fosse publicada juntamente com o prólogo que você está escrevendo. Só que o curioso é que nessa nota biográfica, o Juan faz uma menção à própria morte, como se a nota tivesse sido escrita depois de ele ter de fato morrido. De modo que ele recebe a Ana Canhinzal muito bem e logo já entrega uma chave da casa ali para essa moça, para que ela possa ter livre acesso à sua biblioteca, aos seus arquivos, enfim, porque esse prólogo que ela está escrevendo é um prólogo bastante extenso, é um prólogo de fôlego, porque ela quer retomar toda a obra deste autor tão importante que é o Juan Herrera. Pois bem, o problema é que naquela mesma noite em que chega ali à casa, algo muito estranho acontece e no dia seguinte a Ana encontra o tal do Juan morto em seu escritório. E perto do corpo do Juan estava o manuscrito de A Assassina Ilustrada. A perícia fez ali os seus exames e concluiu que o Juan morreu de ataque cardíaco. E tudo segue muito bem, com relativa normalidade, exceto por uma coisa. A Ana percebe que depois que a perícia foi embora, o manuscrito de A Assassina Ilustrada desapareceu. E ela descobre depois que esse manuscrito foi recuperado pela ex-mulher do Juan, que é a Helena Vinhena, autora desse manuscrito. Por isso, a Ana acaba acreditando que tudo aquilo é muito esquisito e decide então recuperar e ler aquele manuscrito para saber exatamente do que ele trata. Muito bem, depois de recuperar então esse manuscrito, a Ana começa a ler o texto que é A Assassina Ilustrada. E ele é, na verdade, e esse texto ele está transcrito aqui nas páginas do Romance do Vila Matas, e ele, na verdade, é um conto surrealista ilustrado que trata de dois personagens, sendo que um deles pode ser identificado como sendo o Juan Herrera. E ele está perdido em uma cidade que só existe em seus sonhos. Então veja, nós temos a ficção maior da obra do Vila Matas, né, chamada A Assassina Ilustrada. Dentro dessa ficção nós temos uma ficção outra que é um romance
ou um conto, enfim, escrito por uma das suas personagens, que se chama A Assassina Ilustrada, e dentro desse conto nós temos um terceiro nível, que é esse nível do sonho do personagem principal. Pois bem, não existe nesse manuscrito uma lógica muito bem definida de causalidade. Então tudo se orienta pela lógica da memória, do esquecimento, do sonho e do delírio, porque os personagens deste texto estão tendo febre, então eles deliram de vez em quando. E tudo é bastante, por conta desses detalhes, tudo é bastante enevoado, de modo que a narrativa se desenvolve a partir da sugestão de fragmentos e de imagens. Por isso, o personagem que seria o Juan Herrera sempre vê a sua irmã ali no espelho, o que sugere um certo sentimento de, digamos, continuidade entre ela, ou de correspondência entre essa irmã e esse personagem que seria o Juan Herrera. O problema é que essa irmã já morreu há muito tempo e o Juan ele acabou presenciando a morte dessa irmã. E a outra grande memória que ele tem da infância foi um dia ele ter visto essa irmã nua diante do espelho. Então veja que, para além dessa ideia de uma equivalência entre os dois, existe também entre eles um sentimento que é quase incestuoso, pelo menos da parte deste rapaz. E o nome dessa irmã é Ariadne, o que é bastante sugestivo, porque Ariadne é o nome daquela moça que dá a Teseu o fio para que ele possa entrar no labirinto, matar o Minotauro e sair de lá depois na mitologia grega. Então veja que o nome Ariadne é bastante sugestivo aqui, porque é ela quem nos guia nesse labirinto formado pelas memórias e pelo delírio desse personagem que está ali à beira da morte e que pode ser identificado como o Juan Herrera. Pois bem, depois então deste conto nós temos algumas notas que foram escritas pela Ana a partir da leitura deste manuscrito. E quando termina de ler o manuscrito, a Ana procura na obra do Juan as possíveis interpretações para entender esse manuscrito que é A Assassina Ilustrada, porque a Ana percebe que o texto faz várias referências à obra do Juan. O que nós vamos acompanhar a partir de então é a Ana procurando conexões entre o texto escrito pela Helena e os textos escritos pelo Juan, desde os seus livros mais famosos e importantes até os textos que não foram publicados, como por exemplo um soneto que ele escreveu em homenagem à sua irmã, que morreu durante a adolescência, e um texto autobiográfico em que o Juan conta que ele se separou da esposa porque ela fugiu com outra mulher para o exterior. Então aí você já tem um elemento que complexifica a relação entre esses personagens. E aí a gente começa a perceber que há conexões entre os livros do Juan e o livro que nós estamos lendo, que também se chama A Assassina Ilustrada. Porque, por exemplo, o Juan escreveu em dada altura da vida sobre um poeta que se mata depois de ter confessado que não escrevia os textos que publicava. E é exatamente isso o que acontece com o Vidal Scabia, E nós ficamos sabendo disso lá no prólogo. E isso demonstra muito bem toda a arquitetura do romance, porque a morte do Vidal Scabia é narrada antes, é narrada no prólogo ao leitor. O que nos induz a pensar que o Juan escreveu um texto sobre este seu amigo. Mas, na verdade, a morte do Vidal Scabia só aconteceu depois. A morte dele é narrada no prólogo, mas o prólogo, apesar de vir antes do texto, ele só é escrito depois do texto. O prólogo é um comentário a um texto que o leitor, enfim, acaba entrando em contato ali. Tanto é assim que, quando o Vidal se mata, primeiro, todas essas notas contando toda essa história estão junto dele, e segundo, ele ficou assustado ao receber um envelope assinado pelo Juan, porque ele sabia que o Juan estava morto há mais de um ano. Então veja que nesse sentido, o texto do Juan sobre este poeta, plagiador e suicida, funciona quase como uma profecia, uma premonição. Perceba então que os livros do Juan vão dando pistas para que a Ana entenda o manuscrito e para que o leitor entenda o romance
do Vila Matas, e é aí que as coisas começam a se tornar cada vez mais complexas, porque em um determinado momento você já não consegue distinguir com muita clareza o que é o livro que você está lendo e o que é o livro que os personagens escreveram. E ainda pensando nessa ideia de que os livros do Juan dão pistas à Ana e ao leitor, é muito interessante perceber que, com isso, existe a ideia de que o crítico literário, no caso a Ana, é como um espião à procura dessas pistas, já que essa personagem vai indicando as referências no manuscrito página por página. Então ela pega lá o manuscrito e coloca: na página 1 existe uma referência na linha 3 que é de um livro que recupera um livro tal do Juan Herrera. Na página 2 você tem uma frase que na verdade é uma transcrição de uma outra frase de um poema e ela vai fazendo isso página por página desse manuscrito, e a gente vai acompanhando todo esse processo de procura dessas pistas deixadas ali pela Helena neste seu manuscrito. Por isso, sem essas notas escritas pela Ana, o manuscrito seria apenas um conto surrealista. Essas notas escritas pela personagem acabam ressignificando o manuscrito ao mostrar que ler A Assassina Ilustrada é potencialmente perigoso. Tanto é assim que a Ana sente que sua vida corre perigo. E nesse momento o leitor já entendeu qual é a relação que existe aqui. Todo mundo que lê esse tal desse manuscrito acaba morrendo, de modo que o leitor fica tão apreensivo quanto a personagem Ana aqui, porque a gente sabe que ela vai morrer uma vez que ela também entrou em contato com esse manuscrito. Então veja, ao longo de toda essa investigação, a Ana se lembra de um outro romance escrito pela Helena Villena, que é autora de A Assassina Ilustrada, e a partir desse momento em que ela lembra deste outro romance, a Ana acaba fazendo ali, estabelecendo uma teoria que é a seguinte: isso está na página 159 dessa minha edição. Enquanto lia A Assassina Ilustrada, uma vaga sensação de que minha vida corria grave perigo foi se apoderando de mim. Lendo o texto de Helena Villena, me veio à memória o argumento de O Doce Clima de Lesbos, a única novela que até aquele momento Helena Villena tinha escrito e publicado. Nessa novela, uma mulher jovem, Eva Vega, escreve uma noite um texto breve em que descreve a morte de um poeta. O manuscrito vai passando de mão em mão e todos aqueles que o leem acabam sendo assassinados. Ao término da novela, e apenas por azar, o leitor pode comprovar que o assassino múltiplo é a própria autora do relato, que é a Eva Vega. Ao lembrar esse argumento, não pude evitar uma suspeita. Helena Villena poderia estar tramando fazer na realidade aquilo que em sua novela não era mais do que pura ficção. Pensei, assustada, que ela havia escrito um relato breve, A Assassina Ilustrada, com a intenção de ir assassinando aqueles que o lessem. Juan Herrera, neste caso, havia sido a primeira de suas vítimas e eu podia perfeitamente ser a segunda. Então, talvez aqui o que fica posto é que a Helena queria realizar no mundo real aquilo que a sua personagem do livro anterior tinha feito na ficção. E essa ideia de transformar a literatura em vida real é muito recorrente no Vila Matas. Por exemplo, ele tem um outro texto chamado Porque Ela Não Pediu Isto, que na minha opinião é um texto dos mais indicados para começar a ler a obra do Vila Matas. E esse texto está no Exploradores do Abismo, livro sobre o qual nós já conversamos aqui também. Enfim, e nesse texto você tem essa ideia de que um autor quer colocar a literatura em prática por meio de uma artista. Mas enfim, então veja como esse tema é recorrente na obra do Vila Matas. Não por acaso existe aqui um jogo de identidades muito interessantes. Então você tem o Henrique Vila Matas, EV, aí você tem dentro do romance a Helena Villena, EV, e essa Helena escreve um romance em que tem uma personagem chamada Eva Vega. Como é que é o nome da personagem que eu já esqueci? Vamos ver se eu encontro aqui de novo. Eva Vega.
Então veja que existe um jogo de identidades que embaralha os vários níveis da ficção envolvidos na elaboração narrativa deste primeiro romance do Vila Matas. Então, essas iniciais que se repetem nos vários níveis acabam fazendo com que esses níveis se embaralhem entre si. Além disso, a Ana descobre que, na verdade, a Assassina Ilustrada era originalmente um capítulo de O Doce Clima de Lesbos, que é o romance sobre essa autora que mata os seus leitores, né? E a gente fica sabendo de tudo isso ao ler essas notas escritas pela Ana. E depois disso vem uma espécie de epílogo chamado aqui de suplemento, que é composto por alguns textos que mostram as consequências dessa leitura na vida da Ana. Então ela começa a se sentir paranoica, ela ouve vozes que julga serem ali do Juan, mesmo ele estando morto. Ela vê sombras andando pela casa, ela começa a sonhar que está sonhando, ela tem sonhos eróticos ali com a Helena Vinhena, ela tem sonhos em que ela é uma detetive tentando resolver o caso Herrera, como ela chama aqui, e por aí vai. E eu não preciso dizer aqui qual será o fim dessa personagem, porque afinal de contas, desde o início nós já sabemos que outra pessoa, no caso o Vidal Escabia, recebeu a missão de escrever o prólogo às memórias do Juan, que era uma função da própria Ana. Ora, se a Ana não pôde mais escrever isso, é porque, enfim, provavelmente entrou em contato com o manuscrito de A Assassina Ilustrada, é porque ela morreu e não demora muito para que o leitor perceba esse jogo temporal. Mas, enfim, note que o livro do Vila Matas é, na verdade, um conjunto dessas notas e desses textos sobre um outro livro chamado A Assassina Ilustrada, que por sua vez é um capítulo de um outro livro chamado Doce Clima de Lesbos. E o título, A Assassina Ilustrada, ele é bastante importante por dois motivos. Primeiro, porque ele permite uma associação entre o livro que o leitor está lendo e o livro que os personagens estão lendo. E segundo, porque esse título é bastante ambíguo, já que esse ilustrada pode ser no sentido de ter ilustrações, mas também pode significar culta, esclarecida, inteligente e etc. Por isso, o título se refere simultaneamente à personagem que é uma assassina esclarecida e à narrativa que tem ilustrações e que é responsável pela morte de quem lê. Mais ou menos como acontece, por exemplo, lá no Nome da Rosa, do Umberto Eco, né? Conforme eu fui lendo aqui, eu acabei fazendo uma associação entre esses dois textos e não me parece que essa associação seja completamente gratuita. E veja que essa ambiguidade e essa associação provocadas pelo título se prolonga ao longo do romance graças aos vários elementos simbólicos que vão se repetindo e que mostram realidades atravessadas umas pelas outras. Então, por exemplo, no quarto onde o Juan morre, existe um desenho com detalhes que repetem os elementos da cena da sua morte e da cena da morte do Vidal Escabia. Além disso, nesse mesmo quarto, existe ali um papel de parede, e embaixo desse papel de parede existe um outro papel de parede, e embaixo desse outro existe um terceiro, um quarto, um quinto, e por aí vai, né? Sendo que todos esses papéis de parede sempre retratam mulheres em diferentes épocas. Ou seja, o papel de parede simula a estrutura circular do romance com os seus vários níveis de representação e de ficção que o compõem. E essa representação circular se liga à circularidade de todos esses discursos e de todos esses gêneros aqui. Graças a isso, então, existe neste romance uma ruptura com qualquer ideia de linearidade. Então, as coisas que são narradas primeiro, como por exemplo a morte do Vidal Escabia, são na verdade as últimas coisas que de fato aconteceram. O resultado, então, é uma confusão muito bem planejada que ajuda a criar o clima de incerteza de que essa narrativa precisaria para poder parecer verossímil. Então, quanto mais incertas são as coisas, mais fácil é para o leitor acreditar em tudo aquilo que está sendo narrado, né? Isso é uma coisa bastante paradoxal, como o Vila Matas consegue
unir esses dois elementos que são díspares, né, no fim das contas. Afinal, nós estamos aqui falando de um livro que teoricamente é amaldiçoado, que mata as pessoas que o leem. Então, é a mesma coisa você ler, você assistir, por exemplo, um daqueles filmes que dizem que todas as pessoas que assistem esse filme morrem e esse tipo de coisa. Pois é, a ideia que nós temos aqui é muito parecida. E como nós também entramos em contato com esse manuscrito da Assassina Ilustrada por meio desses personagens que o leem, sempre fica aquela ideia de que você, leitor, será a próxima vítima. Por tudo isso, então, o romance do Vila Matas flerta, veja bem, não é, mas ele flerta com a literatura de terror em vários momentos. Por exemplo, a ideia de escrever um romance que mata o leitor e depois a ideia de ler este romance. Nós temos aqui essa construção dos próprios narradores, ou no caso aqui das narradoras, que parecem sempre espreitar tudo das sombras, então tudo é muito suspeito aqui nessa narrativa. Você tem aqui essa série de sonhos premonitórios, então a Ana sonha que ela se relaciona com a Helena, depois ela de fato acaba se relacionando. Existe um momento em que ela sonha que está dentro de um caixão e daí, depois que ela lê o manuscrito, a gente sabe que ela vai de fato acabar morrendo. Né? Você tem aqui pequenos elementos, como por exemplo, o número do apartamento onde é encontrado o corpo do Vidal Escabia, que é 666, né? Ou ainda a descrição dos objetos que compunham as cenas dessas mortes, que são as mortes masculinas aqui, isso é bastante importante, porque a morte da Ana, por ela ser uma mulher, é uma morte um pouco mais diferente do que as anteriores, então as mortes desses homens são muito parecidas entre si, ao passo que a morte da Ana é um pouco diferente, e isso não me parece à toa, né? Pensando nessa centralidade da figura feminina aqui nesse romance. Essa ideia de um flerte entre esse livro e a literatura de terror também aparece quando nós pensamos, por exemplo, no tom quase sobrenatural dessas mortes conectadas pelo livro, né? E isso me fez lembrar, por exemplo, do Necronômico lá da mitologia do Lovecraft. Isso me fez lembrar do Rei de Amarelo, do Robert Chambers. Isso me fez lembrar daquele filme chamado O Chamado, né? Então veja, esse livro aqui, esse manuscrito no caso, ele mata, mas como ele é aparentemente inofensivo, ele sempre acaba passando desapercebido e continua fazendo novas vítimas. E por fim nós temos aqui também, contribuindo para esse clima que aproxima essa literatura de uma literatura de terror, essas ilustrações que evocam uma ideia de incerteza, de sombras, como se tudo aquilo ali fossem vultos espreitando o leitor enquanto o leitor entra em contato com esse texto. Então até mesmo essas ilustrações, elas parecem sair do nível da ficção e se aproximar da realidade de quem entra em contato com essa obra aqui, e justamente por conta disso fica a minha recomendação e a minha sugestão aqui de leitura. Não é um texto fácil de se encontrar, infelizmente, mas se você tiver a oportunidade aí, não sei se é fácil de encontrá-lo na internet, eu sugiro fortemente a leitura dele, porque esse texto aqui vai ser importante depois para a gente entender um outro romance do Vila Matas, mas isso é assunto para um próximo vídeo, certo? Vemo-nos então. Eu vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde constam vários vídeos sobre os outros livros do Vila Matas, então caso você não tenha visto, eu sugiro que você veja, porque esse autor ele acaba sempre dialogando muito com a própria obra. E, enfim, então fica a sugestão de mais esse material para que vocês assistam caso não tenham visto, certo? É isso então, vemo-nos no próximo vídeo e um amplexo.